Compartilhe essa palavra, compartilhe. Cada semana nós temos tido uma palavra abençoada. Nós temos tido algo que vem direto de Deus para o nosso coração. E eu tenho certeza que aqueles que têm acompanhado, aqueles que têm compartilhado, Deus tem abençoado muito vocês. Amém? Nossa reflexão de hoje está num tema: coragem. Sou eu, não tenha medo. Essa é uma frase que Jesus fala em Mateus capítulo 14, do verso 22 em diante. Vamos ler? Leiam junto comigo. Logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido por ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a flutuar, clamou: Senhor, salva-me. Olha que texto interessante esse para a nossa reflexão. Não vou me demorar. Queridos, eu destaquei daqui 3 itens. O barco estava distante da margem, atingido por grandes ondas, e o vento era contrário. Tudo isso aconteceu após um grande milagre. Jesus estava fazendo um sermão na montanha, onde havia mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E ali ele fez a multiplicação dos peixes e dos pães, trazendo alimento para todo o povo. Veja bem, Jesus estava junto com todos os discípulos e ele sentiu a necessidade de se afastar um pouco e de orar, e mandou que os discípulos passassem para o outro lado. Muitas das vezes Jesus, ele dá a ordem aos discípulos logo após eles terem provado de um milagre tremendo, algo maravilhoso, algo que ele sabe que pode mudar o coração do povo. E eles vão, só que o vento, querido, era contrário. Imagina você tentando ir seguir uma ordem que Jesus te deu. Jesus falou para você: vai lá, que eu sou contigo. Ele te dá uma ordem direta, sabe? E você começa ali a andar, começa a caminhar, mas o vento é contrário. Você se esforça para ir, o vento te empurra de volta, porque ele é contrário. Qual é a primeira coisa que vem na tua mente? Eu vou desistir. Como que eu vou caminhar? Como que eu vou conseguir andar? Se esse vento é tão forte e é contrário a tudo que eu quero fazer, eu estou distante da margem, eu estou distante da onde eu quero chegar, eu estou no meio do caminho, as ondas estão se levantando, o vento está contrário, está tudo contra aquilo que eu quero fazer. Muitas das vezes, Deus nos dá uma ordem, sabe, para nós avançarmos, para seguirmos em frente. Só que tudo à nossa volta parece dizer que não. Tudo à nossa volta parece dizer assim: desiste, você não vai conseguir. Como o vento era contrário, era muito mais fácil fazer o barco retornar e voltar para outra margem aonde Jesus estava. Porque ele era contrário, ele ia bater na direção certa do barco e empurrar o barco para o outro lado, e acabou o problema, não é verdade? Mas os discípulos, eles tinham uma ordem: passar para o outro lado. Quantas ordens você tem recebido de Deus? Quantas ordens Jesus tem te dito? Às vezes é uma faculdade, vai, faz essa faculdade. Mas quando você começa a fazer, é tudo tão difícil, o vento é contrário, as pessoas se levantam, há aqueles, até os familiares mesmo, que chega para você e fala: tem certeza que você vai fazer essa faculdade? Tem certeza que você nasceu para isso? Às vezes é um trabalho que você quer fazer e não agrada todo mundo que está à sua volta, o vento é contrário.
contrário, sabe? E aí você começa a pensar, será que é para eu ir mesmo? Será que foi naquele momento que eu estava orando, que Deus me deu aquela palavra e eu fui? Será que não foi algo do meu coração? Vou te dizer uma coisa, coragem, sou contigo. Sabe, Deus, quando Ele manda a gente ir numa direção, Ele nos garante, de uma forma ou de outra, Ele vai chegar até nós. O barco já estava no meio do caminho. Não tinha mais humanamente como Jesus chegar até os seus discípulos. Com certeza naquele momento ali de pânico eles pensavam assim, Jesus nos colocou nessa furada e cadê Ele? Ele não está aqui. Eles não esperavam que na quarta vigília da noite, veja bem, isso tudo acontece à tarde. Quando Ele despede o povo, é à tardinha, ao anoitecer, quase 6 horas da tarde. E Ele manda que os discípulos passem para o outro lado. A hora que Jesus vai aparecer é mais ou menos às 3 horas da madrugada. Olha o tempo de peleja. Agora eu posso dizer uma coisa para você. Se Deus mandou você ficar no ministério, fique. O vento é contrário. As pessoas não te aceitam. As pessoas não te entendem. Calma. Não tenha medo. Coragem. Ele é contigo. Às vezes você está tocando um instrumento, você está participando de algo, você tem uma palavra do Senhor para entregar, mas parece que tudo é tão difícil que a melhor forma que você pensa assim, já que o vento é ao contrário, então eu vou para o outro lado, deixa para lá, eles continuam, eu continuo do meu lado e não vou fazer nada. O tempo que passou ali, Jesus não diminuiu a luta deles. Quando Jesus vem caminhando pelo caminho ali no meio do mar, o vento sopra muito forte, as ondas ainda são altas. Eles começam a imaginar que é um fantasma. Às vezes a gente começa a imaginar que as coisas são coisas da nossa cabeça. Não é possível que Deus vai fazer a gente passar por algo tão difícil, por uma situação tão difícil, se é para fazer a vontade dele. Eu não estou fazendo nada errado, eu simplesmente estou fazendo a vontade do meu Deus. Então por que é tão difícil fazer a vontade do meu Deus? Você acha mesmo que Satanás vai deixar fácil para você? Você acha que Satanás não vai tentar te impedir para dizer que a palavra de Deus não vale nada? Você acha que ele simplesmente vai deixar você passar para o outro lado, chega lá, tá tudo bem, tudo feliz, tudo tranquilo? Se é a vontade de Deus, vai ser difícil. Se é da vontade de Deus que você permaneça no teu ministério, pode se preparar, orar e jejuar, vai ser muito difícil. Se for da vontade de Deus que você continue louvando ao Senhor, cantando, fazendo algo para Deus, pode ter certeza, muitos vão tentar te parar. Mas é da vontade de Deus, coragem, Ele é contigo. O interessante nessa palavra aqui é que ele, quando chega perto, que ele anuncia que é ele, o Senhor, Pedro fala assim, se é o Senhor, permita que eu vá contigo. E Jesus simplesmente fala assim, vem, e ele vai. Vem uma coragem muito grande, porque sair de dentro de um barco, o mar revolto, as ondas batendo, o vento contrário, vê uma coragem, uma certeza muito grande. Mas como acontece com todos nós, em meio a tudo isso, quando a gente olha para o lado, olha para a circunstância, olha para as pessoas, olha para aquilo que as pessoas estão falando ou pensando, a gente começa a afundar e naufragar a nossa fé. Jesus, simplesmente, ele fala assim, ó, no verso 27, pede que ele tenha coragem, não tenha medo. Eu sou contigo. E no verso 27, eu vou ler para você, ó. Jesus, porém, imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. É muito lindo isso aqui. É muito bom saber que Ele está conosco no meio da tempestade.
É muito bom saber que está tudo revolto, o mundo está de cabeça para baixo, queridos. Estamos vivendo uma pandemia muito séria. Muitos perderam os empregos, muitos saíram da igreja, muitos morreram. Pessoas que a gente conhecia, que amava, que estava ali junto conosco, louvando o nome do Senhor, não estão mais, estão no céu, estão na glória. O vento é contrário, mas Ele está conosco. E quando você se sentir que você está afundando, está naufragando, não vai conseguir, o medo está mais forte, pede socorro. Pedro não teve vergonha, ele simplesmente virou e falou assim: olha, Senhor, salva-me. No verso 30 ele fala assim: Senhor, salva-me. Se está tudo difícil, se você não está conseguindo, não tem problema. Ele está ali, perto de você. Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão a ele e ajuda ele a voltar para o barco. E só então, depois que eles estão dentro do barco, é que ele acalma a tempestade. Deus é maravilhoso. Que experiência linda que o Senhor nos traz no dia de hoje. Eu sei que está difícil. Eu sei que o vento está contrário. Eu sei que você às vezes tem vontade de desistir de tudo, largar tudo. Mas é só você clamar: Jesus, salva-me. Pede a Ele para te salvar. Pede a Ele para te dar coragem. Pede a Ele para tirar o medo. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para os lados. Não olhe para aquilo que vai te desviar da presença do Senhor. Continue firme. Às vezes vem um grande desânimo até mesmo de ir à igreja. Mas vá, chame alguém, contamine, contagie. Vamos junto, vamos comigo. Não deixe nem a pessoa perceber que você está desanimado. Vá junto com ele. E chega lá, você pede ao Senhor: salva-me, Senhor, porque eu não sei mais como continuar, tenho medo. E Ele vai falar para você: coragem, eu sou contigo. É essa reflexão que eu gostaria de deixar para você. Vamos orar? Vamos agradecer ao nosso Deus por essa reflexão? Pai, diante de Ti nós estamos. Senhor, não somos nada, meu Pai, sem Ti. Mas hoje eu quero te pedir: salva-nos, ó Deus. Estende as Tuas mãos maravilhosas para nós. Precisamos de Ti. Fica conosco. Nos dê uma noite abençoada. E que essa palavra venha ficar em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu agradeço muito a oportunidade.